Ecovox TV, Humberto Mesquita, voltando aqui para a gente conversar e falar do assunto de hoje. E para falar desse assunto, eu vou retornar ao ano de 323 a.C. e falar de um pintor chamado Apelles, um pintor grego. Ele resolveu pintar um quadro do Alexandre o Grande, certo? Esse que morreu em 323 a.C., né? Muito bem, quando ele estava terminando de pintar o quadro, ele pôs o quadro em exposição e ficou próximo, ou atrás, escondido, para ver a opinião das pessoas a respeito daquele quadro. Aí passou um sapateiro, olhou para o quadro e percebeu falhas na pintura em relação à sandália do Alexandre. E criticou ali. Olhou, fez a crítica. Quando ele saiu, o pintor, o Apelles, o que é que ele fez? Eu vou mudar. Realmente ele tem razão. Aí chegou lá e fez uma mudança na pintura, no quadro, no sapato, na sandália. Ok. Aí ele colocou outra vez o quadro lá em exposição. E quem é que voltou lá? Voltou o sapateiro. Aí o sapateiro chegou e disse, olhou para um lado, para outro, percebeu que houve mudança, aí resolveu querer falar do quadro inteiro. Quando ele começou a falar do quadro inteiro, o pintor, Apelles, que estava ali próximo, levantou-se e falou, escuta, neguinho, sapateiro, não passes do calçado. Ou seja, nessuto ultra crepidem, em latim. Eu estou falando isso para mostrar uma coisa que está acontecendo na política brasileira. É a intromissão do exército na política. Intromissão, e a culpa não é do exército. A culpa é de setores da política, setores da justiça, certo? Gente que, e principalmente a figura do presidente, que resolveu querer fazer do exército a sua brincadeira, querer fazer com que o exército aceite proporcionar a ele um golpe de Estado. E começou a criar ameaças, falando como se estivesse falando em nome do exército, porque ele se diz, e isto é verdade, chefe das Forças Armadas. Mas isso não quer dizer que ele tem o direito de chamar as Forças Armadas para fazer uma coisa que é inconstitucional. Por quê? O Exército, as Forças Armadas são um elemento do Estado, são componentes do Estado, não do governo. Percebe? Isso o Jair não quer saber, porque ele se sente todo poderoso. Aí o que acontece? Quando ele faz as ameaças, o STF fica nervoso, fica preocupado, fica todo mundo preocupado. Será que vai ter golpe? Será que não vai ter golpe? Uma coisa absurda, entende? Fica de um lado, aí eles resolvem fazer reuniões. Reuniões do STF, certo? Ministros do STF, presidente da Câmara, presidente do Senado, certo? Para discutir esse problema. Aí o que faz? Eles chamam o comandante das Forças Armadas para discutir a questão. Não tem que chamar coisa nenhuma, porque o exército tem que estar no quartel, cumprindo a sua missão constitucional, não querer discutir a política. E esse é o grande problema. Estão chamando o exército para decidir. O Jair chegou a propor que o exército montasse um esquema para contar paralelamente os votos das eleições presidenciais. Se quer coisa mais absurda do que essa, entende? E o STF fica preocupado, aí o ministro vai, o Fux vai lá, e não sei quem mais. Aí entra esse Lira, que olha, pelo amor de Deus, ele devia ter um pouco mais de postura, né? Essa história de ficar falando, criando problemas, ele se mostra claramente um adepto do Jair, certo? É um direito que ele tem, certo? Só que ele não pode ultrapassar os limites também dessa sua tolerância ou intolerância,
certo? A ponto de ficar defendendo o chefe do outro poder. Mas a grande verdade é que nós estamos assistindo hoje uma situação muito deplorável, certo? Veja, vocês gostam de futebol. É como se, veja bem, no futebol tem o técnico, os jogadores, etc. Tá? E tem uma figura chamada roupeiro, certo? O roupeiro é aquele cara que leva roupa, que arruma roupa, chuteira, etc. para os jogadores. Mas digamos que um dia aí o técnico resolve, vendo que o roupeiro tem uma relação próxima com os jogadores, pedir palpite ao roupeiro. Olha, o que é que você acha? Eu estou fazendo 3-2-4, sei lá, tática de futebol. O que é que você acha? Aí o roupeiro foi chamado, certo? A culpa não é dele, é do técnico. Foi chamado para discutir a questão do futebol. Mas aí o roupeiro disse, bom, eu acho, senhor técnico, que o jogador A, B está jogando mal, mas a culpa também é do presidente do clube. E começa o roupeiro a se intrometer na questão do presidente do clube. Você veja a balbúrdia que dá. Essa mesma balbúrdia está acontecendo no Brasil por intromissão indevida do Exército, convocado, certo, pelos outros poderes. O Exército não é um poder, não. Existem 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Esses 3 poderes são constitucionais. Agora, quando você começa a chamar o Exército para querer contar voto, quando você começa a chamar o Exército dizendo que vai haver golpe, olha, será que vai ter golpe? Não tem que fazer isso. O Exército tem que ficar no quartel. Por isso que eu digo. E digo agora repito a Apelles, o pintor grego. E para dizer, nessuto ultra crepidem, que na verdade deveria ser sapateiro, aí como é que é? Exército, não saia do quartel. É isso. E faça sim, cumpra sim sua missão constitucional. O Brasil quer isso, quer ordem, quer respeito às leis e quer uma eleição segura, onde o vencedor tome posse, porque o Brasil não é mais aquela republiqueta, apesar de que ele está tentando levá-lo outra vez a essa condição. Mas o Brasil é muito grande, é muito forte, já foi a 6ª economia do mundo no governo Lula. Sim. E agora fica nessa palhaçada, essa intromissão indevida, é uma loucura. E fica todo mundo amedrontado com um golpe de Estado. Que é isso? Isso é um absurdo. Eu não acredito que as Forças Armadas, veja, eu não estou falando desses caras de pijama que estão ganhando dinheiro aí no governo. Eu não estou falando desses soldados que foram convocados, 6 mil, para trabalhar no governo. Eu estou falando do Exército, como força institucional do Estado. E eu não acredito que o Exército, depois da ditadura, queira entrar numa nova aventura. Vai se dar mal, mas não acredito que ele entre. Acredito sim que ele garanta os direitos constitucionais. Ecovox TV, lutando pela democracia. Um grande abraço a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E outra coisa, e comentar. Vamos discutir o Brasil, tá? Um abraço.